Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Kel Artes. Hoje nós vamos aprender a confeccionar essa peça em crochê, um porta-óculos, um produto único, exclusivo, porque você pode personalizá-lo, você pode usar uma linha da sua cor preferida, você pode usar pingentes que combinem mais com o seu estilo. Isso vai trazer um visual muito legal para o seu look. Fora assim que ele é super prático para você carregar. Essa alça, você pode fazer ela maior, menor, você pode utilizá-la como alça de mão, você pode usar essa alça e prender na sua bolsa, né, na alça da sua bolsa para ficar firme. Você pode fazer um cordão maior ainda e utilizá-lo no pescoço, e é um acessório assim super fácil de usar. Ele é nesse formato, ó, quando você faz ele é um círculo. Você vai pegar o seu óculos, colocá-lo aqui no meio e vai fechar, transformando esse círculo numa meia-lua. Fechou aqui as pernas do seu óculos, ele tá totalmente preso, ele não vai se soltar. E além de tudo, vai trazer proteção para sua lente, né? Contra riscos, poeira e até pequenos impactos. Fica super prático para você carregar na sua bolsa, né? Ou, como eu disse, você pode utilizá-lo como uma alça de mão, prender na alça da sua bolsa ou carregar no pescoço, se você não quer carregar nenhuma bolsa nem nada. Então, um acessório super prático que você pode, como eu disse, personalizá-lo. Seu óculos fica protegido, ele não cai, ó. Tá vendo? Ele não cai, eu posso puxar ele aqui, ele não vai sair daqui. E assim, super prático de ser usado. Vamos à confecção dessa peça? Para a produção do nosso porta-óculos, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Eu utilizei um fio número 6, 100% algodão. São sobras que eu tinha aqui, tá? Você gasta menos de 50 gramas de fio para fazer o porta-óculos, no caso, utilizando o fio número 6. Eu utilizei uma agulha 3,5. Os ganchos, você pode utilizar o que você tiver. Tem a argola articulada, que você pode estar utilizando para prender o cordão. Tem esse de coração, que também é articulado, você pode pôr e tirar, né? Tem esse que você também pode utilizar, que eles chamam de mosquetão, tá? Você pode prender a alça aqui e com esse gancho você prende na borda aqui do seu trabalho, tá? Existe também as argolas que são fechadas, que você pode também estar utilizando, caso seja o que você tenha, né? Você coloca ela, você só não pode esquecer de colocá-la na última carreira, porque como ela é fechada, não tem como você pôr e tirar. Então, ela vai ter que ser, quando você estiver na última carreira, você já tem que colocar essa argola. Vamos precisar de um botão, no caso aqui, eu utilizei um botão imantado, que ele é costurável, tá? Eu prefiro costurável, mas tem uns desses imantados que são com trava. Uma agulha de tapeceiro, que é para os arremates, tesoura, uma linha e agulha de costura para o botão, tá? A linha pode ser que combine melhor aí com o fio que você escolher. Eu deixo sempre separado aqui à mão marcadores, né, que eu possa precisar, e uma fita métrica. Mas por enquanto nós vamos iniciar agora utilizando esse fio. Se você tiver um fio mais fino, você também pode utilizar, porque o fio mais fino o que vai acontecer é que você vai ter que fazer talvez mais carreiras para atingir o tamanho, mas aí você, seguindo a sequência de aumentos que a gente vai fazer aqui, utilizando o número 6, vai dar certinho. Então, vamos iniciar a confecção do nosso porta-óculos? Vamos iniciar a produção do nosso porta-óculos. Nosso porta-óculos, ele é trabalhado todinho numa base redonda. Então, a gente vai fazer uma base redonda e quando atingirmos o tamanho necessário, no caso, esse aqui com o fio 6, ele ficou com a medida de 15 centímetros, tá? De diâmetro. Então, nós vamos trabalhar um círculo para atingir até essa medida. Então, se você estiver utilizando um fio mais fino, pode ser que ao fazer todas as carreiras que eu vou fazer aqui no número 6, ainda precise fazer mais alguma. Mas aí, durante a sequência do vídeo, a gente vai falando sobre os aumentos, tá? Então, ela atingindo o tamanho de 15 centímetros já é o tamanho ideal para você prender o óculos. Então, vamos iniciar agora com o anel mágico para podermos fazer a nossa base.
Então, para fazermos o anel mágico, nós vamos pegar o fio, deixar uma sobra aqui de uns 5, 6 centímetros, mais ou menos. Eu vou pegar esse fio, segurar aqui, com esses 2 dedos, vou passar aqui, ó, por esses 3 dedos, dar a volta, ó, dei a volta, e agora eu vou prendê-la aqui do lado, ó, pro seu lado esquerdo, no caso de quem é destra. Venho com a minha agulha por baixo da primeira laçada que eu dei, laço esse fio aqui, ó, que é o fio que tá vindo do rolo, ó. Esse é o fio que tá vindo ali do rolo. Então, eu vou pegar minha agulha, passar por baixo, laçar esse fio, trazer aqui pra cima e vou laçar o fio, ó, que vem do rolo e fazer uma laçada. Fazendo isso, eu prendi o meu fio, o meu anel mágico, então ele não vai mais sair. Fiz aqui a primeira laçada, já vai contar como uma correntinha. Eu vou fazer agora mais 2 correntinhas, ó. Uma, 2. Totalizando aqui um total de 3 correntinhas. Vou agora laçar o meu fio. Essas 3 correntinhas já vai ser o meu primeiro ponto. Eu vou trabalhar todo o anel mágico em pontos altos. Então, eu vou laçar agora o meu fio, ó, lacei o fio, vou introduzir a agulha dentro do anel mágico, laçar o fio que vem do rolo, ó, vou puxar ele aqui e trazer aqui pra cima, pra frente, né, no caso. Trouxe aqui pra frente, vou laçar o fio que vem do rolo, tirar 2 laçadas, ó, tirei 2 laçadas, laço novamente o fio que vem do rolo e tiro 2 laçadas. Então, aqui eu fiz um ponto alto. Nesse anel mágico, nós vamos trabalhar com 14 pontos altos. No caso aqui, o primeiro, as correntinhas que eu fiz, até da altura do ponto alto, já conta como o primeiro. Então, eu já tenho 2 pontos altos aqui. Então, para completar os 14, eu vou fazer mais 12. Então, sempre da mesma forma, ó, laço o fio que vem do rolo, introduzo a agulha no meio do anel mágico, puxo novamente o fio, trago aqui pra frente. Fiquei com 3 laçadas na agulha. Sempre deixa assim, dessa forma inclinada, porque se você puxar assim e deixar a última laçada da altura da agulha, do ponto, ele vai ficar todo frouxo aqui embaixo. Então, sempre deixa ele um pouquinho mais baixo. Então, ele fica assim, com essas 3 laçadas meio que inclinada. Laço aqui o fio que vem do rolo, passo por entre 2 laçadas, tiro 2, fiquei com 2 novamente, laço de novo esse fio e passo aqui, tirando as 2 laçadas. Então, esse é o ponto alto, tá? Então, já fiz aqui 3, eu vou fazer mais 11 pontos e volto aqui pra fechar esse anel mágico com vocês. Tô fazendo aqui agora os meus últimos pontos, tá? Cheguei no 14º ponto. Cheguei aqui, já fiz os meus 14 pontos. Então, se você tem alguma dúvida, é sempre bom conferir os pontos, tá? Antes de dar continuidade para a próxima carreira. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cheguei no último ponto, eu vou pegar esse fio aqui, ó, que tá sobrando aqui, essa ponta, vou puxar ela para me fechar esse anel mágico, ó. Vou puxar até fechar. Para fechar agora esse ponto, essa carreira, eu vou vir aqui, ó, pegar a última correntinha que eu fiz, ó. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó, pegando aqui as 2 laçadas da correntinha, ó. Tá vendo? Tem 1, 2, passei a agulha por debaixo da 3ª correntinha que eu fiz, né? No caso, a segunda, né? Que eu fiz, porque eu tinha feito um ponto para prender o anel, depois 2 correntinhas. Vou puxar aqui essa laçada e passar por debaixo dessa correntinha e pela laçada que tá na agulha, ó. Fiz aqui um ponto baixíssimo.
O ponto baixíssimo, ele é muito utilizado para fazer arremates. Então, a maioria dos arremates e até alguns acabamentos é feito com ponto baixíssimo. Vou agora fazer 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar ela todinha com aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, né, no caso. Então, eu fiz aqui 3 correntinhas, que já deu a altura do meu primeiro ponto. Vou laçar o fio que vem do rolo. Vou introduzir aqui, onde eu fiz o anel mágico, o ponto baixíssimo. Vou laçar o fio, tiro 2, tiro 2. Fiz aqui, então, o meu segundo ponto alto. Vou laçar o fio e vou no próximo ponto. E vou fazer aqui um ponto alto, mais um ponto alto. Então, no segundo ponto de base, eu fiz 2 pontos no mesmo ponto. Então, aqui eu tenho o primeiro e o segundo ponto com aumento. Vou no próximo ponto e vou fazer a mesma forma. 2 pontos no mesmo ponto de base. Se alguém tiver dúvida aonde inserir a agulha, é sempre aqui debaixo das 2 alcinhas da cabecinha do ponto, ó. Laço o fio, venho aqui debaixo das 2 alcinhas aqui da cabeça do ponto. Aqui debaixo, aqui, ó, vou mostrar. Se eu separar aqui os fios, ó, tem um outro fiozinho aqui, ó. Vou aqui na mesa que acho que fica melhor. Então, eu venho aqui, ó, debaixo das 2 alcinhas da cabeça do ponto. Então, eu laço aqui o fio, venho aqui por debaixo das 2 alcinhas da cabeça do ponto, laço e faço um ponto alto. Laço novamente o fio, vou no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Por toda essa carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, é uma carreira inteira só de aumentos. Eu vou fazer aqui e volto no final para fechar. Cheguei aqui no final, fazendo os meus 2 últimos pontos. Fiz aqui, em cada ponto um aumento, totalizando aqui um total de 28 pontos. Venho aqui, ó, de baixo aqui, ó, vou na terceira correntinha, ó, 1, 2, na terceira eu coloco a agulha de baixo, pegando as 2 laçadas, e laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo é o ponto de arremate dessa carreira. Agora, na próxima carreira, nós vamos seguir também fazendo aumentos. Só que dessa vez, nós vamos fazer agora aqui, ó, vamos fazer 3 correntinhas, né, para dar altura do nosso ponto. Então, esse aqui já é o nosso primeiro ponto alto. Vamos no próximo ponto agora e vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu trabalhei aqui esse ponto sozinho, vou no próximo ponto e vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, esse é o primeiro e esse é o segundo. Então, eu fiz um ponto sozinho e um ponto e um aumento. Vou no próximo ponto, laço novamente, faço aqui um ponto baixo, um ponto alto, né? Sozinho. Vou no próximo ponto e vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, ó. Então, vou trabalhar um ponto sozinho e um ponto e um aumento. Vou no próximo ponto e faço um ponto sozinho. Vou no próximo e faço um ponto com aumento. Então, por toda essa carreira, nós vamos trabalhar dessa maneira. Um ponto sozinho, um ponto com aumento. Um ponto sozinho, um ponto com aumento. Vou fazer aqui e volto no final para fechar. E aqui nós estamos chegando no final, tá? Vou fazer agora, ó, um ponto sozinho e um ponto
com aumento. Então, sempre quando estiver fazendo aumentos, principalmente em bases redondas, tem que observar o seguinte detalhe. Eu iniciei aqui com um ponto sozinho. Então, o meu último ponto da carreira tem que ser um ponto com aumento. Então, aqui eu comecei com um ponto sozinho e tô terminando com um ponto com aumento. Venho aqui, debaixo da cabecinha aqui do meu ponto, ó. Pego as duas alcinhas aqui da minha correntinha. Vou laçar o meu fio. Meio justo aqui. Lacei o fio e vou passar aqui por debaixo do ponto que tá na minha agulha da laçada, né? Que tá na agulha. E assim, eu fechei aqui a minha terceira carreira. Vou agora começar a carreira da mesma forma, com 3 correntinhas. Ó, 1, 2, 3. Na carreira anterior, eu iniciei fazendo um ponto sozinho no primeiro ponto. Aqui eu vou iniciar já fazendo o nosso aumento. Por quê? Para distribuir melhor os aumentos no trabalho, porque senão fica sempre muito marcado em cima, aumento em cima de aumento. Então, para não ficar aumento em cima do aumento, nós vamos iniciar essa carreira fazendo o aumento já no primeiro ponto. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto, fazendo com as 3 correntinhas, vou vir aqui de baixo, laçar o fio, ó, e de baixo aqui, onde eu fiz o meu ponto baixíssimo, e vou laçar o fio e fazer o meu aumento, né? Ficando aqui com 2 pontos no primeiro ponto. Vou agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos sozinhos e um aumento. Na carreira anterior, nós trabalhamos um ponto sozinho e um ponto com aumento. Então, aqui eu fiz o meu aumento, eu vou trabalhar agora na sequência 2 pontos altos sozinhos. Então, eu venho aqui e faço o meu primeiro ponto. Fiz aqui um ponto sozinho, vou no próximo ponto e faço mais um ponto. Então, eu trabalhei um aumento, depois eu trabalhei um ponto sozinho e depois novamente mais um ponto sozinho. No próximo ponto agora, já vamos fazer um ponto com aumento. Então, eu vou laçar o fio, vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, que é o nosso aumento. Vou pro próximo ponto, laço o fio e vou fazer aqui um ponto sozinho. Laço o fio, faço aqui um ponto sozinho. Agora, o próximo ponto já é um ponto e um aumento. Então, eu faço aqui o meu ponto e o ponto de aumento. Então, por toda essa carreira, serão trabalhados assim, 2 pontos sozinhos e um ponto com aumento, até o final, tá? Em um outro vídeo que eu fiz, eu recebi uma pergunta, por que eu uso 2 jeitos de segurar a agulha? Não existe o jeito certo de segurar a agulha, existe o jeito que você considera melhor e é mais confortável. Eu acabo utilizando os 2 meios, um é esse tipo faca, que eu acho assim, que ele é um pouco mais confortável, você não força muito a sua mão. E o modo caneta, que é o mais comum. Geralmente, eu acabo começando com um e no meio do trabalho utilizando da outra forma, porque assim, é uma coisa até que automática minha, porque eu me sinto melhor. Às vezes eu tô usando tipo caneta, sinto que tá forçando muito, eu mudo segurando pelo método assim, como se fosse uma faca. Tá? Mas cada um pode segurar da forma que achar melhor. Eu sempre utilizei o método caneta, só que quando eu comecei a fazer trabalhos que eram com fios mais grossos e a agulha era maior, tipo aquelas agulhas ergonômicas, né, que é o fio de malha exige, é melhor até para trabalhar, eu achei que o método faca fica bem melhor. Então você pode segurar a agulha do jeito que você achar melhor para você, tá? Não tem um jeito certo. Então eu vou fazer aqui toda essa carreira até chegar ao final, fazendo 2 pontos sozinhos e um ponto com aumento.
Estamos chegando aqui no final. Vamos fechar a carreira, tá? E como eu havia dito, já que lá no começo eu comecei fazendo 2 pontos juntos, que já era o nosso aumento já no primeiro ponto, aqui eu tenho 1, 2. Então, aqui eu vou trabalhar, ó, fiz um aumento aqui, eu vou fazer um ponto sozinho aqui. E um ponto sozinho aqui no último ponto. Vou aqui debaixo aqui da cabecinha aqui, ó, da minha última correntinha. É sempre muito difícil pegar aqui, porque fica muito justo, mas devagarzinho a gente consegue. Puxo aqui a laçada, passo pela laçada que tá na agulha e fecho essa carreira com um ponto baixíssimo, tá? Então, até agora, nós fizemos, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras. Nós vamos agora para quinta carreira. Na quinta carreira, nós também vamos trabalhar com aumento. Então, aqui, se na carreira anterior nós fizemos 2 pontos sozinhos e um aumento, nessa próxima carreira nós vamos fazer 3 pontos sozinhos e um aumento. Sempre o aumento deve estar atrás do aumento. Como assim? Aqui, ó, notem que nessa carreira anterior, ó, eu tenho aqui um ponto sozinho e um ponto com aumento. Aqui em cima, eu tenho um aumento, ó, um pouco antes do que tá aqui embaixo. Então, ele nunca tá seguindo o próprio aumento. Então, na próxima carreira, o aumento aqui, ó, ele vai estar atrás do aumento se comparado à carreira anterior. Eu vou fazer aqui e mostrar pra vocês. Então, aqui, pra fazer o primeiro ponto, nós vamos fazer 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Então, aqui, vou iniciar com um ponto sozinho. Vou laçar o fio, vou no próximo ponto e vou fazer aqui um ponto sozinho também. Vou no próximo ponto, vou laçar o fio, vou no próximo e vou fazer aqui, ó, 3, o meu terceiro ponto. Então, eu tenho 1, 2, 3. Aqui, nesse próximo ponto, eu vou fazer o meu aumento. Se olharmos na carreira de baixo, ó, aqui tem o ponto onde nós vamos fazer o aumento e aqui na carreira anterior está os nossos aumentos. Então, nunca vou colocar o aumento em cima do aumento. Ele sempre vai vir um ponto antes na próxima carreira. Então, nessa próxima carreira aqui agora, eu vou fazer o meu aumento, ó. Fiz um ponto e agora vou no mesmo ponto de base e farei o meu ponto de aumento. Então, vai ficar 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 e o meu ponto com aumento. Aqui, ó, na carreira de baixo, eu vou fazer agora 2 pontos, um seguido do outro, separadamente. E ele vai cair em cima do aumento. Então, nunca vai ficar aumento em cima de aumento. Porque se eu colocar esse aumento aqui, ele vai chegar uma hora que seu trabalho vai estar maior e ele vai ficar bem demarcado isso. Vai ficar como se fosse uma marcação. E não é o que a gente quer. A gente quer que fique uma base redonda, com o mínimo de marcação possível, né? Nesse caso, fazendo aumentos alternados como a gente tá fazendo, não vai ficar marcado. Então, eu já fiz aqui o meu aumento, vou laçar o fio, vou no próximo ponto e vou fazer um ponto sozinho. Vou no próximo e mais um ponto sozinho. Vou no próximo e mais um ponto sozinho. Então, agora no próximo, eu vou fazer o meu aumento. Faço um ponto e um ponto com aumento. Vou no próximo ponto, laço o fio, faço um ponto sozinho, laço o fio novamente, faço mais um ponto sozinho. Vou no próximo ponto novamente e faço mais um ponto sozinho. No próximo ponto agora, farei o meu aumento. Então, por toda essa carreira, nós vamos fazer 3 pontos sozinhos e um ponto com aumento, tá? Vou fazer aqui até o final e volto aqui para fecharmos essa carreira. Fazendo aqui a minha última sequência, ó. Um ponto
segundo ponto e o terceiro. E vou fazer agora no último ponto o meu aumento. Então, como sempre disse, se você começar uma carreira aqui com aumento, você vai terminar com ponto sozinho. Como eu comecei com um ponto sozinho, terminei fazendo o meu ponto com aumento aqui. Venho aqui, debaixo aqui da cabecinha aqui, ó, da minha terceira correntinha que eu fiz no primeiro ponto, e vou laçar aqui e fazer o meu ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Então, aqui nós fizemos uma sequência aqui, né, de 5 carreiras, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora aqui, nós já estamos próximo do tamanho que estamos buscando. No caso aqui, deu 13, quase 14 centímetros, 13 centímetros e meio, tá? Lógico que pode haver, não precisa ser 15 centímetros exato, né? É próximo, pode passar um pouquinho, como pode ser menor, porque tudo depende, assim, da tensão do seu ponto no dia. Às vezes você pode fazer um ponto mais apertado, que pode reduzir o tamanho do trabalho, ou você pode fazer um ponto mais leve, que vai deixar ele um pouquinho maior, tá? Então, é aproximadamente 15 centímetros. Agora, a nossa última carreira vai ser uma carreira de acabamento. Mas antes de irmos para o acabamento, eu queria deixar especificado aqui, que se você estiver utilizando um fio mais fino, que ainda não deu o tamanho de 15 centímetros, é só você continuar a sequência de aumentos. Por exemplo, até o momento aqui, nós fizemos uma carreira, né, com somente os pontos altos. Na segunda carreira foi uma carreira totalmente de aumentos, porque cada ponto de base teve o seu aumento, então era aumento em todos os pontos. Na terceira carreira, nós fizemos um ponto e um ponto com aumento. Na quarta carreira, nós fizemos 2 pontos e um ponto com aumento. Nessa última carreira, na quinta, nós fizemos 3 pontos sozinhos e um ponto e um aumento. Então, aqui agora, se vocês fossem continuar a sequência de aumentos, na próxima carreira seriam 4 pontos e um ponto com aumento. Aí na outra seriam 5 pontos e um ponto com aumento. E assim segue essa sequência até chegar no tamanho desejado, tá? Então, agora na carreira de acabamento, nós vamos fazer o ponto caranguejo, que é esse ponto de acabamento que dá todo esse detalhe aqui. O que é o ponto caranguejo? O ponto caranguejo nada mais é do que um ponto baixo que a gente vai fazer, só que a gente vai seguir o sentido contrário do que a gente faz. Geralmente, quando a gente vai fazer um trabalho em ponto baixo, nós iniciamos aqui, né? Fazemos aqui a nossa correntinha e seguimos trabalhando da direita para a esquerda. Nesse trabalho agora do ponto caranguejo, nós vamos seguir trabalhando da esquerda para a direita. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha para dar a altura do meu ponto baixo, tá? E ao invés de eu ir no próximo ponto, eu vou vir no ponto anterior. Então, eu venho aqui, ó, pego já fiz minha correntinha para dar a altura do ponto baixo, vou vir aqui no próximo ponto aqui, ó, antes dela, e aqui eu vou laçar o fio que vem do rolo, ó. Lacei o fio que vem do rolo e fiquei aqui, ó, com 2 laçadas na agulha. Laço novamente o fio que vem do rolo e faço um ponto baixo. Agora eu venho aqui, ó, no ponto anterior. Introduzo a minha agulha, pegando debaixo das 2 alcinhas aqui do ponto, laço o fio, trago aqui pra frente e laço novamente e faço o ponto baixo. Venho aqui, ó, uma laçada na agulha, introduzo aqui, debaixo do ponto anterior e fico com as 2 laçadas, laço o fio e passo pelas 2 ao mesmo tempo. E assim eu sigo, ó. Introduzo aqui, ó, uma laçada na agulha, introduzo debaixo do ponto anterior, laço o fio, ó, lacei o fio, tô com as 2 laçadas aqui na agulha, ó. Laço novamente o fio que vem do rolo e passo pelas 2 laçadas, ficando somente com uma.
vou no próximo, no anterior, né? Sempre trabalhando no ponto anterior. Laço o fio, fico com 2 laçadas, laço o fio que vem do rolo e passo pelas 2. E assim vai dando esse acabamento, olha. Todo redondinho. Venho aqui no ponto anterior, laço, fico com 2 laçadas e tiro uma. E assim, ó, você vai seguir por toda essa base, dando a volta até chegar aqui no início novamente. Então, vamos continuar aqui, sempre vindo num ponto anterior, laçando, ficando com 2 laçadas e tirando, ficando com uma só, tá? Vou fazer aqui o meu e volto no final. Chegando aqui no final já da minha carreira, fazendo os últimos pontos. Cheguei aqui no último. Agora eu vou puxar um pouco o meu fio. Vou pegar a tesoura aqui, cortar e puxar ele todinho pra fora. Puxei ele todinho pra fora. E assim a gente terminou o nosso acabamento, ó. Por toda a borda ficou com esse detalhe, tá? Agora, esse fio aqui, nós vamos usar essa agulha aqui, que a gente tem de tapeceiro. Se você não tiver, pode usar uma agulha de crochê mais fina mesmo. Vou introduzi-la aqui, ó. No meio desse ponto aqui, ó. Aqui tá o primeiro ponto que a gente fez lá no início, com o ponto baixíssimo. Nós vamos introduzir aqui e vou sair ali atrás, ó. Assim, a gente finaliza aqui o acabamento, tá? Aqui esse fio, a gente vai escondendo ele aqui, ó. Atrás. Tem gente que prefere dar um nozinho, fica assim o arremate. É critério de cada um, mas depois que você passa aqui por entre os fios, como eles estão bem justinhos, eles não vão sair fora, tá? Aí você pode passar aqui mais por dentro outros pontos e cortar o excesso. Corta o excesso. Ó, não aparece nenhuma ponta, nem de um lado, nem do outro. E aqui, nós vamos agora arrematar esse fio que veio aqui do anel mágico, né? Essa sobra de fio que a gente não tinha arrematado, olha. Sempre que for arrematar no anel mágico, temos que ver da onde o fio tá vindo, ó. No caso aqui, ele está vindo desse lado aqui, desse lado esquerdo aqui no vídeo. Eu vou agora seguir por entre esses pontos, ó. Se eu voltar aqui pra trás, o que vai acontecer? Eu vou desmanchar. Então, vai ficar um buraco aqui no meio. Então, eu tenho que seguir na sequência aqui, tá? Ele tá vindo dali, ó, ele tá saindo daqui, desse ponto. Eu vou no próximo ponto e vou passar aqui por entre eles. Ó, e escondendo esse fio. Como ele tá bem justinho, não é necessário você passar cola, porque não vai soltar, tá? Vou passando aqui, ó. Dou uma volta aqui. Eu gosto de passar por bastante pontos pra ficar bem firme, tá? E aqui agora, eu vou cortar o excesso também, tá? Corto o excesso essa sobra de fio aqui. E o nosso ponto está escondido, tá? E aqui, assim, ficou pronta a base do nosso porta-óculos. Agora, nós vamos colocar o botão e depois fazer o cordão. Então, para colocar o botão, eu vou pegar aqui, ó, e dobrar ao meio. Dobrei ao meio, tá? Dessa forma. Se você quiser contar os pontos e dividir certinho, você pode fazer. Mas, assim, você
pode calcular aqui o meio e colocar. Nesse caso aqui, ó, você vai costurar esse botão desse lado e a outra parte aqui. Na hora que a gente fechar, é só unir aqui as duas pontas, tá? Então, eu vou costurar aqui o meu botão e eu volto aqui com vocês. Já tenho aqui, ó, também a minha agulha com a minha linha. Finalizei aqui, ó, a colocação do nosso botão. Costurei os dois lados, né? E aí, essa base aqui já está pronta, tá? Já podemos até prender o óculos, né? Pode usar sem o cordão, apenas para proteger dentro da bolsa. Às vezes você quer guardar só dentro da bolsa, você nem precisa do cordão, tá? Agora, vamos produzir o cordão. Para fazer o cordão, vou fazer um cordão, uma alça de mão. Então, eu vou fazer aqui umas 75 correntinhas, tá? Então, para fazer a correntinha, nós vamos iniciar aqui prendendo o fio na agulha, né? Geralmente, eu coloco assim, dessa forma. Giro e laço o fio, ó. Assim, eu dei o meu nó inicial. A partir daqui, eu vou fazer agora 75 correntinhas. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu finalizar 75, eu volto aqui com vocês. Fiz aqui as minhas 75 correntinhas. Agora, nós vamos uni-la. Lá, a última correntinha com a primeira correntinha que a gente fez. Mas para isso, eu preciso deixar, ó, todas as correntinhas do mesmo lado, ó. Então, aqui é o avesso da nossa correntinha, onde tem esses anéisinhos aqui atrás, e esse é a frente da correntinha. Então, eu vou aqui manter retinho, ó, desde o começo. Vou fazer assim, ó, deixando retinho até chegar no final. Quando chegar aqui no final, ó, eu vou unir a última correntinha com a primeira, usando um ponto baixíssimo, ó. Eu venho aqui no meio da primeira correntinha. Aqui tá o nozinho que nós fizemos. Eu vou vir aqui na primeira correntinha e vou introduzir a minha agulha aqui no meio, ó, deixando somente uma alcinha aqui pra baixo, ó. Aqui, ó. Do lado de baixo, ficou somente uma alcinha, ó. Vou laçar o fio que vem do rolo. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. Tá? Fiz aqui um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, sempre mantenha ela reta para ela ficar certinha, senão ela começa a ficar torta. Venho aqui, no próxima correntinha, vou introduzir a agulha, ó. Vai ficar sempre sobrando uma alcinha aqui embaixo, ó. Laço o fio e faço mais um ponto baixíssimo. É importante que quando fizer essas correntinhas, não fazê-las muito apertada, porque se fizer muito apertado, vai ficar difícil trabalhar com elas agora, tá? Então, faça um pouquinho mais frouxa. Então, vou no próximo ponto, ó, na próxima correntinha, vou introduzir a minha agulha deixando somente uma alcinha do lado de baixo, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo, a mesma coisa, ó, aqui eu tenho, na correntinha, tem 3 laçadinhas, ó, 1, 2 e a terceira. Então, são 3 fios aqui. Eu sempre vou vir aqui, ó, nesse que tá aqui do lado de baixo. Nesse do lado de baixo, que eu vou introduzir minha agulha, por toda essa volta. Então, eu venho aqui com a minha agulha, introduzo ela, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer nesse ponto baixíssimo até chegar no final.
Vou dar toda a volta no cordão para deixar ele um pouco mais firme. Se eu fizer só com a correntinha, ele vai ficar muito maleável. Então, para deixar um cordão mais firme, eu vou fazer ele todinho com ponto baixíssimo. Sempre pegando a alcinha de baixo, ó. Vou fazer aqui e volto no final. Chegando aqui no final, fazendo os meus últimos pontos baixíssimos. Pra dar o acabamento final. Fiz aqui o meu último ponto baixíssimo, vou puxar aqui o fio e vou cortar. Puxa todinho esse fio pra fora. E agora, nós vamos usar a nossa agulha de tapeceiro. Antes, aqui atrás ficou aquele nozinho. Como ele ficou bem saliente, o que nós vamos fazer, ó? Eu vou soltar ele aqui um pouco, ó. Fechar ele. Nós vamos arrematar os dois agora. Esse fio aqui, que a gente acabou de fazer esse ponto baixíssimo, nós vamos colocar a ponta dele na agulha. E vou introduzir ele aqui, ó. Venho aqui e vou introduzir ele aqui no meio, ó, desse ponto, tá? E levar ele aqui pra trás. Agora, nós podemos dar um nozinho aqui, nesse ponto aqui atrás, tá? Vou puxar aqui mais uma vez, ó. Aqui agora eu vou dar um nozinho. Só pra gente manter firme a ponta. E a gente esconde esse fio aqui por entre as correntinhas, ó. Vou esconder um lado. Passando aqui pelo meio, ó. A gente esconde, vai escondendo o fio aqui. Como a gente já deu um nozinho, ele já tá firme. Já posso cortar aqui. Venho aqui do outro lado aqui e escondo essa outra ponta também. E assim, ó, ficou pronto a nossa alça, tá? Essa alça aqui, como eu disse, é uma alça que nós fizemos como alça de mão, tá? Mas se você quiser fazer um cordão maior pra colocar no pescoço, eu aconselho fazer umas 130 correntinhas, mais ou menos. A sequência é a mesma, só aumenta o número de correntinhas e você pode fazer um cordão maior. E, no caso, também você pode ir medindo e ver se tá bom, na medida que você quer. Agora, aqui a gente pode colocar na argola articulada, né? Aqui, dessa forma. Se for uma alça fechada, como esse aqui, ó, esse mosquetão, também a gente pode colocar. É só a gente colocar aqui por dentro, ó, segurar aqui essas duas pontas, introduzir e puxar aqui, ó. Já está firme e temos também um cordão, tá? Como eu usei um botão dourado, eu vou colocar essa argola aqui. Então, na argola é só você colocar dentro o cordão. Aí, você vem aqui, ó, na lateral, né? E passa aqui por entre os pontos, ó. E assim, ficou pronto aí, ó, a nossa alça, tá? Agora é só colocar o óculos aqui. Fechar, né? Dobrar as hastes dele. E tá pronto. Essa alcinha pequena também você pode colocar na alça da sua bolsa pra deixar preso, pode carregar
dentro da sua bolsa. Assim ficou pronto o nosso porta-óculos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem. Até o próximo vídeo. Obrigada!